Eu vou iniciando e aí vão tentar enviar o PDF para a Jordi, mas eu já vou dando andamento, tá? Para a gente não atrasar mais do que eu já atrasei. O tempo é todo seu. Simbora. Então, gente, boa noite. Primeiramente, perdão aí pela intercorrência. Eu sou o tipo de pessoa bem metódica e eu prevejo tudo, mas hoje foi um pouco conturbado. Mas, para quem não me conhece, né, meu nome é Ingrid Oliveira. Eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho em odontologia, né? Eu sou pós-graduada em cirurgia oral menor pela pela Faculdade de Odontologia do Recife. E eu estou me especializando em pacientes com necessidades especiais e ortodontia e ortopedia dos maxilares. Mas, clinicamente, a minha demanda clínica basicamente é atendimento de pacientes infantis, né? Odontopediatria. Minha formação não é em odontopediatria, mas basicamente eu atendo bastante crianças e principalmente crianças especiais, né? E aí, hoje fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da gente cuidar das crianças na primeira infância e principalmente das crianças especiais, né? Mas a gente não consegue falar desse tema sem primeiro falar da odontologia de forma geral. Porque não tem como falar da odontologia infantil sem falar da odontologia. E qual é a importância da odontologia de forma geral? A odontologia, ela é a saúde da boca, né? Mas é uma saúde que não se separa do corpo. Então, não existe saúde do corpo sem a saúde da boca. Não tem como você ter um corpo super malhado, não tem como você ser a pessoa mais linda do mundo se você não cuida da sua saúde bucal. Então, são conceitos que são inseparáveis. E aí, atualmente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma visão de uma odontologia elitista, que a gente só consegue ter uma odontologia se a gente é de classe média alta ou classe média. Que essa odontologia é uma odontologia inalcançável. A gente tem essa visão de que a odontologia é muito cara. Tanto que quando eu fui entrar na minha graduação, o que todo mundo falava era que... Obrigada, Jordi. Bota no terceiro slide, por favor. Isso, obrigada. Que a odontologia é uma odontologia cara, de que é um curso caro, de que que eu não conseguiria me formar, etc, etc. E aí, populacionalmente, a gente tem uma população, em sua maior parte, que tem essa visão da odontologia. E aí, ninguém, basicamente, ou uma parte muito pequena dessa população, investe no tratamento preventivo da saúde bucal. Né? Ninguém, ou quase ninguém, tem esse conceito de investir nessa prevenção. E aí todo mundo parte para intervir, né? Já buscar o dentista quando está com a dor, quando está com um problema dentário, e a gente só vai quando tem um problema, e não para prevenir aquele problema. E isso é muito, muito, muito cultural. Pode passar, Jardim. E aí, essa dissociação da saúde do corpo e da boca, a gente acaba vendo, né, que a gente não entende, né, a importância da saúde bucal. Por exemplo, existem diversos estudos que comprovam isso, mas a saúde da boca, ela está atrelada diretamente à saúde no nosso corpo. Por exemplo, no diabetes. Quando a gente tem o diabetes, ele pode influenciar diretamente na saúde periodontal, que é a parte do suporte dos dentes, gengiva, ligamentos que seguram os dentes na boca. E aí, tudo isso vira uma doença chamada periodontite quando você não cuida. E aí, o diabetes, ele é diretamente proporcional a desenvolver doenças bucais como o diabetes e como a periodontite. Elas são multifatoriais. Uma pode desenvolver a outra. E aí, muitas vezes, a pessoa tem um diabetes não controlado, e não sabe de onde vem.
faz dieta, faz exercício, toma medicação e tem um descontrole ali daquela doença, mas não cuida da saúde bucal. Então, é um exemplo de doenças que estão atreladas, como endocardite, que pode ser uma inflamação no coração que vem de uma bactéria da boca. Então, é o primórdio. E aí está diretamente atrelado que a gente muitas vezes não cuida. Pode passar. E aí a gente vem para essa visão da prevenção e da intervenção, né? Como eu falei para vocês, a gente tem essa visão de uma odontologia que é muito cara e a gente acaba por negligenciar essa saúde bucal, né? A gente tem uma valorização da estética, principalmente atualmente, nessa era de Instagram, de TikTok. E aí tem essa visão de uma estética, né? A gente consegue ver um bom desenvolvimento de lentes, de facetas, de clareamento dentário, do ROF, né? Que é a harmonização facial. Mas a gente não vê o desenvolvimento de o investimento nas coisas básicas, né? O uso do fio dental, de uma boa escovação, de uma prevenção, de uma raspagem, de uma profilaxia. E a gente não vê essa valorização do básico que funciona. E aí, essa vertente de desvalorização, ela gera, né, um problema. Um problema que não só influencia na saúde da população de forma geral, mas como influencia diretamente na vida das crianças, né? Uma vez que, para a gente poder ter crianças saudáveis, a gente tem que vir de uma população saudável. Pode passar. E aí é onde eu entro na questão da odontopediatria. A odontopediatria é a área da odontologia, né? A especialização da odontologia que estuda as crianças, que cuida das crianças. E aí, dentro dessa visão populacional de valorização apenas da estética, a gente vai ter isso refletindo também nas crianças. Então, a gente tem pais que buscam o tratamento dentário quando o filho tem uma cárie que o dente está preto. E aí, não, eu vou cuidar porque o dente preto é feio, não é estético, mas não tem essa visão preventiva que a gente pode interceptar doenças antes de acontecer alguma perda dentária e algum problema que vai desencadear ali no desenvolvimento da criança. E aí, esses hábitos, que desde o primeiro dentinho, o odontopediatra pode acompanhar a criança, né, a partir do nascimento do primeiro dentinho, é quebrado, já que a população não tem esse investimento, né, essa visão de investimento, a gente tem uma visão negativa do dentista para a criança. Então, para a criança, o dentista é visto como um castigo. Então, eu acredito que muita gente já deve ter essa percepção de se você não cuidar do seu dente, eu vou levar você no dentista para arrancar. Se você não escovar os dentes, eu vou arrancar o seu dente. Então, é uma visão negativa. Então, a criança, ela já chega no consultório com medo do dentista. Então, o dentista ele vai fazer aquela desconstrução daquela visão negativa do dentista, de que é uma coisa ruim, de que é uma coisa que está ali só para arrancar, que está ali para tirar a dor, sendo que o nosso tratamento, na maioria das vezes, pode ser preventivo. Pode passar. E aí, a gente passa, né, para a abordagem do tratamento odontológico. Antes de falar obrigatoriamente do atendimento de pacientes especiais na primeira infância, a gente tem que falar do atendimento odontológico infantil, porque a visão de tratamento é muito próxima, é muito parecida. Então, o atendimento infantil, ele perpassa por uma visão, né, de uma abordagem. Como se fosse um conhecimento, como se fosse um namoro, uma paquera. Você vai conquistar aquela criança. E uma vez que aquela criança tenha confiança em você, você não pode perdê-la. Então, é uma via de conhecimento, é uma via de confiança muito grande. E ali você vai estar atrelado, né, a observar todos os comportamentos psicológicos e físicos daquela criança, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico, saber discernir quando é realmente que você tem o medo, né, do dentista e quando você está fazendo uma manha para chamar a atenção de um parente, para chamar a atenção de um responsável. Então, você tem que estar bastante focado no desenvolvimento daquela abordagem infantil.
Além disso, para o desenvolvimento do atendimento, né, infantil, PNE ou não, a gente precisa muito da participação da família no ambiente odontológico, da participação que os responsáveis, que eles escutem, que eles prestem atenção, que eles sejam colaborativos. Então, às vezes, vai o pai e a mãe para o consultório e a gente explica que aquela criança não pode comer determinado tipo de alimento, porque vai piorar a condição bucal da criança, e aí aquela criança não é cuidada pelos pais, é cuidada pelos avós, e os avós permitem. Então, é necessário ter essa participação para que a criança seja condicionada. Eu acho que é a palavra que a gente mais usa no atendimento infantil, que é o condicionamento infantil. Aquela criança está condicionada, aquela criança está apta para fazer algum tipo de intervenção. A gente mexe com objetos, com coisas muito pequenas e que precisa de uma permissividade da criança até determinado ponto. Então, a gente precisa da confiança dela para que o atendimento dê certo. Pode passar. E aí a gente fala de primeira infância, que é definida de 0 a 6 anos de idade. Então, nesse tempo, né, nessa janela de idade, é o maior tempo de desenvolvimento daquela criança. Então, problemas bucais, problemas deletérios, eles vão ser condicionados na idade de 0 a 6 anos. Então, se a criança chupa dedo, se a criança tem hábitos que vão prejudicar a formação do rosto, a formação da face, todos os ossos que são desenvolvidos na criança, a gente pensa na criança, a gente pensa em dentes, a gente pensa em cárie, mas tem todo o desenvolvimento do perfil facial, se aquela criança é respiradora bucal, etc. Tanto o desenvolvimento facial depende exatamente da primeira infância, depende dessa idade. E os hábitos também são desenvolvidos nessa idade. Então, se uma criança ela tem um hábito de chupar o dedo já na primeira infância, nos primeiros meses da primeira infância, então ela vai levar aquilo ali, aquele desenvolvimento, como um hábito deletério até a fase de adolescência adulta, que a gente acaba tendo que intervir para poder mudar aquele perfil daquela criança, né? Então, se a gente consegue condicionar aquela criança até os 6 anos de idade, se a gente consegue fazer aquela criança tirar os hábitos ruins até os 6 anos de idade, a gente consegue reverter inúmeros quadros sem intervir numa cirurgia, sem intervir num tratamento ortodôntico, sem intervir de forma mais invasiva para que aquela criança tenha um desenvolvimento melhor. Pode passar. E aí, a gente tem o desenvolvimento, principalmente da dentição, né, das crianças na primeira infância. E aí, muita gente pergunta, por que que o dente de leite, né, que a gente chama de dente descido, por que que o dente descido é importante se ele vai sair, se ele vai ser arrancado? Então, aí tem o desenvolvimento, uma tabelinha que eu trouxe para vocês, com desenvolvimento em meses, né, dos dentinhos. Existem variações aí, de acordo com cada criança, mas a média, em suma, é essa. E por que a dentição infantil é importante? Porque é a partir daquela dentição que a gente vai ter um guia para a dentição permanente. Então, aquela dentição infantil, se você tem cárie num dente de leite, se você tem cárie no dente descido, a probabilidade de você ter cárie num dente permanente é muito maior. E aquela cárie, ela pode passar para o dente que ainda está em desenvolvimento, causando prejuízos seríssimos para o resto da vida, porque a gente vamos considerar os nossos dentes da frente, que a gente chama de incisivos. Os incisivos, a gente perde ele, né, por volta dos 6 anos de idade, de 5 a 6 anos de idade. E aí vai nascer o dente permanente da criança, aquele dente que vai ficar até o final da vida. Então, se você perder um dente permanente, quanto de tempo na sua vida você não vai estar tendo por prejuízo? São anos e anos. Fora que não devolve a função, né, morfológica, a função estética, a questão de fonética e todo o prejuízo que é acarretado com a perda de um elemento dentário. Então, muita gente, muitos pais têm essa visão de eu não vou cuidar do dente porque é dente de leite e dente de leite vai cair de todo jeito, então pode arrancar. Então, não é assim. Quando a gente tem um dente de leite
que é cariado, quando a gente tem um dente que está em processo de sofrimento, o dente permanente também pode não se desenvolver. E aí ocasionar prejuízos para o resto da vida. Pode passar. E aí a gente tem esse desenvolvimento dessa dentição, que é na primeira infância, e essa dentição, a dentição decídua, né, da criança, ela se desenvolve totalmente na primeira infância. E, obviamente, temos aí vários hábitos que podem mudar essa dentição, mas, em suma, quando a gente fala de criança, a gente fala de dentista, a gente lembra da doença cárie. E a doença cárie, ela vai ali se alastrar, né? É uma doença multifatorial, que pode ter características genéticas também, mas não depende de apenas um fator para ser desenvolvido, são vários fatores para ser desenvolvidos, que vai potencializar os riscos de doenças dentro da boca, né? De doenças bucais, como gengivite, como a própria periodontite, dentre outras doenças. E aí, nesse viés de desenvolvimento, ela vai ser prejudicial para a saúde da criança bucal e para a saúde do corpo também, pode passar. E aí a gente entra com questão ao manejo dos pacientes com deficiência. Por quê? Quando a gente entende o atendimento odontológico infantil, a gente tem que entender que a gente precisa do condicionamento da criança. E como é feito esse condicionamento? Esse condicionamento ele é feito de diversas formas. Existem várias maneiras de a gente condicionar uma criança, mas normalmente é pelo meio da modulação. Modulação de voz, modulação de postura, pelo método dizer, mostrar, fazer, que é quando eu pego um objeto, mostro para a criança e vou explicar para ela o que eu vou fazer antes de fazer na boca dela. E ela vai ganhando essa confiança e vai, né, deixando trabalhar e fazer esse trabalho com ela. Mas aí o problema dos pacientes com deficiência é a questão dessa cognição, que muitas vezes o paciente ele não entende e não vai ter essa cognição para ser colaborativo com a gente. Então, esse problema de comunicação, a gente tem que entender a comunicação do paciente e passar da melhor forma possível. Então, caso o paciente seja autista, um autista não verbal, um autista que tem um grau de suporte elevado, e aí a gente tem que ver qual é a melhor forma de comunicação com aquele paciente para poder coordenar e conseguir fazer aquele atendimento. E aí, o tratamento preventivo para os pacientes com deficiência é muito mais importante, porque uma vez que a gente precisa prevenir o máximo possível para que ele não venha desenvolver, né, problemas, os quais a gente precisa intervir de forma mais abrupta. Por exemplo, é bem melhor, é bem mais fácil eu fazer uma profilaxia numa criança com deficiência do que eu fazer uma extração, que eu vou ter que anestesiar o paciente, que eu vou ter que precisar da colaboração dele para que ele fique parado. Só a profilaxia não, a profilaxia você faz de forma muito rápida, não vai machucar aquela criança. Então, quanto mais a gente trabalhar essa prevenção do paciente com deficiência, melhor vai ser para que a gente não precise intervir com algum tratamento que seja mais invasivo. Pode passar. E aí, qual é esse cuidado, né, e essa atenção do paciente PNE? O paciente que possui alguma deficiência, a gente precisa ter um manejo que a gente compreenda que o tempo daquele paciente não é o mesmo tempo que a gente vai ter com o paciente que é normo-reativo. Então, a gente precisa ter uma atenção e um cuidado um carinho, uma paciência maior com aquele paciente. Então, a gente possui de métodos que podem gerar traumas. Então, a nossa maior dificuldade, além do condicionamento e da conversa com aquele paciente, é não gerar um trauma que vá causar um prejuízo a longo prazo. Porque um trauma, quando é desenvolvido na infância, um trauma, quando é desenvolvido nessa primeira infância, é um trauma que leva para a vida toda. Então, a gente tem adultos que morrem de medo de dentistas porque teve um trauma na infância. Às vezes é um dente
que estava muito inflamado, que estava doendo, e a criança verbalizou que estava doendo, e o dentista continuou, né, fazendo aquele acesso, aquele procedimento, não teve paciência, não esperou o tempo da criança. Às vezes, o tempo da criança é muito um sentir. Você vai sentindo aquele tempo da criança, vai sentindo o tempo do paciente, para poder fazer da melhor forma possível. Mas a gente tem alguns tipos de condições para o paciente especial, né, para o paciente com deficiência, que, que perpassam da nossa capacidade. Mesmo a gente tendo manejo, mesmo a gente tendo toda a paciência, às vezes não é viável a gente arriscar, né, aquele paciente a fazer um procedimento com cuidados maiores. Então, a gente tem que saber fazer uma boa anamnese, fazer uma boa triagem daquele paciente, para poder saber até onde a gente pode intervir naquele paciente sem precisar de cuidados maiores. Né? Por exemplo, eu nunca faço um atendimento de um paciente, algum procedimento como extração ou como uma restauração que seja muito profunda, sem saber e sem conhecer aquele paciente, sem saber como ele vai se desenvolver. Porque aquele paciente, por hora, ele pode estar condicionado e por algum gatilho ele perder, né, a atenção. E aí a gente tem procedimentos que não podem ser parados. Eu comecei uma cirurgia, eu não posso parar a cirurgia na metade, eu tenho que terminar a cirurgia. Então a gente precisa saber se aquele paciente vai estar condicionado o suficiente por aquele tempo. Pode passar. E aí a gente, quando a gente não consegue condicionar aquele paciente com a conversa, com o manejo, com a confiança, é um paciente muito ansioso, é um paciente pouco colaborativo, um paciente que a cognição dele também não ajuda o nosso tratamento, a gente parte para outras medidas. E quais são essas outras medidas? A gente tem a medida de sedação e da contenção. Na odontologia de consultório, a gente só usa a sedação consciente. Não é a sedação que é feita em ambiente hospitalar, que a gente apaga a criança e a criança fica como se fosse fazer uma cirurgia, apaga geral a criança. Não. É uma sedação consciente. Aquela criança, ela vai estar acordada, né? Vai ficar um pouco grogue, mas vai estar acordada e ela vai sair responsiva do consultório. Em momento nenhum eu vou precisar fechar nenhum tipo de via aérea dela para poder fazer os procedimentos. É um procedimento feito com monitoramento, tudo certinho, mas que não precisa tirar a consciência da criança, né? A gente não vai deprimir o sistema nervoso central da criança. Então, a gente usa esse tipo de sedação. E na odontologia a gente usa de dois tipos. Tem a sedação medicamentosa, que é quando a gente utiliza de medicamentos para aquela criança ficar mais quietinha, para ela dormir, para ela apagar, que pode ser desde medicações de uso alérgico, quando a gente toma uma medicação de alergia, a gente fica mais sonolento, a gente pode lançar a mão desses tipos de medicações, até uma sedação, né, o uso de uma medicação que é um pouco mais forte, que vai mexer ali no sistema nervoso da criança, como o uso de Rivotril, Midazolam, Precedex, que a gente vai usar aquela medicação ali já para deprimir realmente a criança, que pode ser usado de forma medicamentosa via oral. E a gente também tem o uso, né, da medicação intramuscular, né, que a gente vai colocar ali em injeção na criança, também utilizando os mesmos tipos de medicações, Midazolam, etc., para poder também, com a mesma finalidade, né, diminuir ali a resposta da criança, para que a gente consiga trabalhar nela. Ela vai ficar um pouco grogue e a gente vai conseguir trabalhar. E temos a sedação, que é bem indicada, que não há contraindicações, porque o uso de medicações a gente tem que ver se aquele paciente com deficiência, se existe algum outro tipo de medicação que ele toma que pode interagir, né, com as medicações que a gente vai utilizar. Mas existe a sedação com óxido nitroso, que é conhecido como gás do riso também, né? Então, o óxido nitroso, ele não tem contraindicação. A gente pode usar em qualquer tipo de paciente, desde o paciente ansioso,
Até o paciente que faz uso de milhões de medicações, porque não há contraindicação. Então, é o gás que a gente coloca, só precisa respirar por pouquíssimo tempo, e aquele gás ali vai induzir a um sono muito leve. É um sono em que aquela criança vai estar ali, ela vai estar ouvindo, ela vai abrir a boca, mas ela vai estar como se estivesse dormindo. E assim que a gente remove o gás, a criança volta ao seu normal. Não tem nenhum tipo de contraindicação e nem nada. E aí, às vezes, mesmo utilizando medicações, mesmo utilizando a sedação, existem graus de dificuldade, né, de pacientes especiais em que mesmo a medicação e mesmo a sedação não conseguem permitir o atendimento. E aí a gente tem que partir para o último ponto, que é a contenção física. A gente utiliza de faixas especiais, né, para que aquela criança, para que aquele paciente não se machuque, e vai ter que conter fisicamente mesmo aquela criança. É um pouco mais traumático, mas às vezes é necessário, até mesmo para alguns tipos de deficiência, como pacientes que têm paralisia e têm movimentos involuntários. E a gente acaba utilizando até para ele não se machucar e nem machucar a gente durante os tipos de procedimento. Então, a gente lança a mão dessas vertentes para poder ter um cuidado maior com o paciente e saber definir bem quando eu vou indicar, né, a contenção, quando eu vou indicar a sedação e saber definir para não traumatizar aquele paciente, porque o trauma ele é muito fácil de ser gerado. Ele é muito, o limiar é muito próximo, então a gente tem que ter esse senso de saber dividir essas vertentes, no caso, não é mesmo? Pode passar. E aí eu deixo para vocês alguns dos meus pacientes. Eu chamo meus pacientes de mini queridos. É, eu acho que a odontologia ela precisa muito desse olhar humano, né? Esse olhar mais voltado para humanização, que a gente perdeu muito isso com o passar do tempo, e aí a gente acaba perdendo esse viés de olhar a criança como um indivíduo. A gente, às vezes, pega um pai, uma mãe, um responsável que chega e briga e reclama e coloca a culpa na criança, né? Não vê essa disponibilidade de que existe uma responsabilidade por trás daquela criança. Uma criança de 2, 3 anos não tem a responsabilidade de pegar uma escova e escovar os dentes sozinha. Então, ela precisa de um responsável. Ela precisa de alguém que cuide dela. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo esse olhar da criança como um ser humano. E aquela criança é um ser humano. Você pode gerar traumas, ela pode estar com medo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de mais cuidado, principalmente para o paciente com deficiência, que muitas vezes não se escutam a voz, sabe? Às vezes a gente pega um paciente autista que todo mundo fala que ele não é não verbal e que vamos segurar, vamos fazer, e esquece de ver o olhar humano, que ali também existe uma pessoa que é um ser humano e que a gente precisa cuidar e precisa ter carinho, que não é amarrar numa cadeira e fazer o procedimento de todo jeito. Então, se aquela criança, se aquele paciente está ali e ele não está se sentindo confortável, não está deixando fazer o procedimento, a gente tem que investigar e ver o que é que há por trás daquilo ali, conquistar a confiança. Às vezes a gente tem que dividir em muitas sessões o atendimento. E um atendimento que eu faria em apenas uma sessão, em 2 sessões, eu tenho que dividir em 4, 5 sessões, para que aquela criança seja condicionada de forma eficiente e trazer um pouco de humanidade também para a odontologia, a odontopediatria. E, enfim, eu que gostaria de agradecer pelo local de fala e espero que vocês tenham gostado.